Começa agora, pela Rádio Mirua, o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Realização Templo Estrela do Oriente. Produção e apresentação Flávia Barros e Luiz Fernando Barros. Nesta primeira hora, você estará ouvindo edições do programa A Umbanda Sem Fronteiras que foram ao ar em outras emissoras. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados. Santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com essa maravilhosa música sagrada que nós estamos entrando no ar. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite, minha querida irmã. No ar, o programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, não é isso? E estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, com alto astral, para trazer até você a mensagem da alta espiritualidade, da Umbanda, do espiritualismo em geral, né? Sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um espírito fraterno, né? E que através de todas essas virtudes possamos nós chegar aos pés do Divino Mestre. Mais uma vez, a dona Flávia não pôde estar aqui, porque ela ainda está se recuperando da sua gripe, e fica aqui o nosso grande beijo para minha esposa, o meu pedido de bênção para minha dirigente espiritual querida, Flávia Barros, dirigente do Templo Estrela do Oriente. Com certeza, nos próximos programas, ela já estará aqui conosco, nos trazendo a sua experiência, trocando, né, energias conosco, né? E representando aqui a família Tel,
Do meu lado esquerdo, princípio masculino, né, gente? Meu querido irmão Vinícius Alcântara. Diga lá, Vinícius, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Érica. Boa noite à grande família Tel. E boa noite aos queridos ouvintes, né? Que sempre nos prestigiam aí. Isso, com certeza, família Tel bombando, né? Prestigiando a gente. E aqui do meu lado direito, aquela que já está assim, mais descontraída, com certeza absoluta, que é a nossa querida irmã Érica Regis. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, família Tel, os ouvintes. Boa noite a todos. Vamos em frente, vamos caminhar, não é isso? Vamos que vamos. E por falar em caminhar, quem está fazendo, quem fez, né? Niver, é assim que vocês falam? Niver, né? Economizar a palavra. Aniversário, nessa semana agora, dia 12 de março. Cadê o parabéns, Rosane? Olha, faz uma coisa, Rosane, melhor ainda. Para essa música, Rosane, que não é essa música dela. Não é essa música dela. A música dela é Parabéns pra... Vamos juntos. Você mereceu renascer. Fabiana, você acha que eu ia deixar de cantar essa música? Você que puxa essa música lá pra gente lá no Tel. Parabéns, muitos anos de vida, saúde... Que Oxalá te abençoe e te dê juízo. Minha cambona, minha cunhada e minha cambona, né, gente? Então, que Oxalá te abençoe a ti e a toda a tua família, muitos anos de vida e saúde, e vamos para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todas as sextas-feiras de 9 às 10 da noite. Não esqueçam, nosso compromisso aqui na Rádio Tropical, em 830 kHz AM, Rio de Janeiro, tá? E eu queria lembrar a todos que dentro do quadro Transformando, como a gente sempre costuma dizer, né, gente? Nós já nascemos todos, cada um com um dom mediúnico. Existem 101 tipos ou categorias de mediunidade que foram codificadas por Kardec. Então nós temos um ou mais formas de sensibilidade, né, de mediunidade. Só que muitas vezes a gente passa por essa vida sem conhecer, tá certo? Por causa disso, para que a gente possa exercer essa mediunidade em toda a sua plenitude, estamos trazendo dentro do quadro Transformando a série Dicas em Mediunidade, para que a gente possa, com certeza absoluta, caminhar e evoluir. E o tópico de hoje, o primeiro, diz assim: vacine-se contra a vaidade, não admitindo qualquer situação que o coloque em evidência. Gente, vaidade, né? É uma palavra, assim, para o nosso trabalho espiritual, é uma palavra, assim, absolutamente nociva, né? Onde existe a vaidade, não existe a espiritualidade. Isso aí é indiscutível. Agora, essa questão da vaidade, ela precisa ser combatida através de uma doutrinação correta. Só que existem algumas situações, Érica, queria até que você pensasse um pouco mais além da questão mediúnica, que é também a questão educacional, familiar principalmente. Nós estamos vivendo uma época que a gente observa, de uma forma geral, a deterioração da família. Tá certo? É aquele corre-corre que você não tem condições de conviver com seus filhos,
você não tem tempo para eles e muitas vezes os seus filhos são criados por babás e você os vê assim rapidamente. Então, é uma série de fatores que podem exatamente produzir em nós determinadas situações que poderão nos levar, entre outros fatores, à vaidade. A vaidade, ela até certo ponto, ela é saudável. Veja bem, quando você pode tornar essa vaidade para si, vamos dizer assim, a questão material, vamos dizer assim, corporal, se você traz isso como algo sadio, saudável para você, você se arrumar bem, não precisa com ostentação, mas precisa se vestir bem, você está bem penteada, bem maquiada, mas uma coisa natural, uma coisa simples, você ser vaidosa consigo, num sentido de que você está cuidando de si mesmo, do seu astral, da sua egrégora, tá certo? Até aí tudo bem. Agora, quando você já transfere isso para dentro de um trabalho espiritual, aí essa vaidade, ela com certeza, ela vai produzir em você o corte imediato em qualquer tipo de sintonia com a alta espiritualidade. Como é que você vê isso? Você está falando aí até de uma questão de família, de uma questão de criação. Na semana passada eu estava lendo uma reportagem numa revista até antiga, falando exatamente sobre isso. Como a gente está criando os nossos filhos. A gente está criando uma geração de crianças e de adolescentes que serão adultos com uma autoestima exageradamente alta. Por quê? Por falta da nossa presença física, a gente passa a estimular, a elogiar qualquer coisa. Coisas que são deveres da criança, a gente passa a botar a criança num pedestal. E isso tem transformado adultos que não conseguem lidar com as frustrações. E precisam estar sempre sendo elogiados e com um ego hiperinflado e com a vaidade lá no céu. Né? Então, a reportagem vinha dizendo que a gente tem que deixar bem claro para os nossos filhos que eles são especiais para nós, não para o universo inteiro. Que eles são pessoas comuns. Né? Então, o que acontece? São pessoas que a gente vê que na primeira frustração no emprego pede demissão, na primeira frustração no terreiro sai, vai para outro, e por aí vai. Né? Então, isso fora já é extremamente nocivo. Imagina dentro de um trabalho espírita. É verdade. E dentro dessa realidade que você está falando, né, da criação que se dá hoje para as crianças, a gente costuma dizer que as crianças estão sendo educadas para saber os preços das coisas, mas não estão sendo educadas para saber o real valor que as coisas têm. Entre essas coisas, exatamente os sentimentos, os valores que nós precisamos ter, éticos, morais, espirituais, culturais, e só se preocupam com os valores materiais. E isso está produzindo exatamente um distanciamento da sacralidade, entendeu? Que é a nossa essência. A nossa essência é a alta espiritualidade. Nós somos espíritos. E vaidade não combina com o nosso trabalho espiritual. Não combina. Eu sou dirigente espiritual, eu estou dirigente espiritual, mas costumo dizer que eu sou um Ogã. Fui criado dentro disso, 26 anos, pelo menos, na casa onde eu me iniciei. Depois disso, continuo sendo Ogã lá na nossa casa, né? Sou eu responsável pelos cânticos e tal. E num determinado momento, nós estivemos num evento. E era um evento de cantigas de Umbanda, um festival de cantigas de Umbanda. Não desmerecendo aqui os festivais, que têm a sua importância dentro do contexto.
Então eu fui lá cantar, não para disputar, mas para cantar. E eu não ganhei nada ali além de experiência, não ganhei um troféu nem nada, né? E depois eu falei com uma das entidades que nos dirigem exatamente sobre isso, né? A minha frustração por não ter ganho nada ali naquela. Foi a primeira vez que eu participei de um festival. Nunca na minha vida como participante. Eu já fui jurado de vários festivais, até do Atabaque de Ouro, de várias casas, mas ali como participante a primeira vez. Sabe o que a entidade disse para mim? Disse assim: meu filho, você tem que ser Ogã dentro do nosso terreiro. Foi o que a entidade disse. Aquilo ali, naquele momento, para você, nada mais era do que vaidade. Então, é o posicionamento de uma entidade que traz isso para você, entendeu? Quer dizer, como é que você vê isso, Vinícius? Você vê como é que a entidade tira uma coisa lá de dentro que a gente... Verdade, né? Tinha uma carência, né, por não ter, com né? certeza. A gente nem percebe. Sem dúvida. Você fica... E a entidade foi certeira ali naquele... Né? Na mosca. No ponto, na ferida, né, como dizem. Mas é verdade, a questão da vaidade, de vez em quando você pensa que não tem vaidade, não tem como é que eu vou dizer, uma postura, né, errada, mas de vez em quando você tá aqui, né, você é humano, né, você de vez em quando deixa passar alguma coisa, né. Foi um pequeno deslize. Tem um outro tópico aqui, não é mole não, gente. Tem outro aqui, olha. Deixa eu marcar esse, que esse aqui a gente já falou, né? Não se afaste das atividades que doutrinariamente muitos consideram insignificantes. Isso aqui, gente, olha, mas isso aqui é um tema, um tópico espetacular para a gente falar. Principalmente com relação a estudo. Falou de estudo, o médium está dando linha na pipa. Nós temos lá no Templo Estrela do Oriente, além do curso A Umbanda Sem Fronteiras, nós temos também as nossas palestras, nós temos também a sessão de estudos espiritualistas. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, nota no médium que aquilo ali não é a preferência do médium. Ele queria estar dando uma gira de Exu, balançando, rodando, entendeu? Incorporando 800 entidades. Mas negócio de estudar, meu amigo, é difícil pra caramba. Como é que você vê isso, Érica? As pessoas não têm o hábito nem de ler, né? Nem de ler. Nem de ler, porque o brasileiro não tem o hábito de ler. Né? E às vezes a pessoa já vai para a Umbanda justamente para não estudar. Porque se ela for para o kardecismo, basicamente é uma doutrina praticamente de estudo. Sim. Aí ela não quer, porque ali é mais animada. Eu vou falar uma história, eu tenho uma prima minha e falava assim, eu não gosto desse negócio de ficar estudando, não. Eu gosto da Umbanda, que fica lá, aquela música animada, todo mundo dança, é muito mais animado. Então a pessoa às vezes vai ali para cumprir até uma carência dela. Porque ela fica ali, certeza. Tem uma música, distrai a cabeça, né? Nem todo mundo está ali com o mesmo intuito. Então o estudo é uma questão... Mais como entretenimento do que outra coisa. Exatamente. E eu acho que o estudo é uma questão de hábito. Depois que você pega o hábito, você não consegue ficar sem. O problema é que às vezes as pessoas não querem nem começar. Com certeza, com certeza. Vinícius, eu sei que você é um menino que gosta de estudar, isso eu não tenho a menor dúvida disso, mas eu pergunto a você, como é que a gente pode ser um médium completo se realmente a gente se afastar desse tipo de atividade? Porque o que aconteceu? Aconteceu é que nós tínhamos no início, no Templo Estrela do Oriente, nós tínhamos a questão apenas e tão somente do curso A Umbanda Sem Fronteiras e das palestras. Só que chegou um determinado momento que uma das nossas entidades dirigentes disse assim, filho, você toma cuidado, vamos iniciar a partir de agora um outro trabalho, que é o trabalho exatamente da sessão de estudos, para que se possa dar um incentivo para que o médium, doutrinariamente, também possa ser, de uma forma, esse médium que está sendo doutrinado, veja bem, uma coisa é doutrina de Umbanda, outra coisa é evangelização. Uhum. Para que esse médium que está sendo constantemente doutrinado, através do estudo, do curso, da palestra e tal, mas que ele também possa se evangelizar, porque se ele não se evangelizar, ele não vai se reformar intimamente.
foi quando então veio a determinação para que nós realizássemos as sessões de estudo, né? Então como é que você vê isso, Vinícius? É até engraçado essa pergunta cair para mim, né? Bem, antes de conhecer o Theo, né? Até já cheguei a comentar com algumas pessoas, até o Theo mesmo, eu conheci uma casa, né? Espírita. Totalmente diferente de tudo que a pessoa pode encontrar numa casa de umbanda, né? As entidades lá não tinham nome, só tinham número. Era entidade número 1 a número 42, tá? Interessante. Interessante, Você, assim, mas eu quero saber o nome. Não temos autorização da entidade que dirige a casa para dar os nomes das entidades. Se você quiser ser tratado por alguém, é de número 1 a número 42. Mas quando o médium, o assistente ou o assistido, como queira, Sim. chegasse na frente da entidade, a entidade poderia falar o nome para ela ou não? Ficaria restrito? Olha, eu, né, quando fui, né, a entidade mesmo chegou e falou. Ah, olha, falou o nome, né? Falou o nome. Tá certo. Quer dizer, seria basicamente no momento da distribuição de fichas das para não fichas. haver preferência por um determinado... uma coisa para se raciocinar. É. Com certeza. O segundo ponto nenhuma dos assistidos poderia ficar na hora da incorporação no terreiro. Dentro do terreiro. Eles, todo mundo era destinado à evangelização. Interessante também. Interessante. Muito Ia para uma interessante. outra área do terreiro mesmo, Terreiro. né? E lá existia uma equipe de médios treinados em evangelização. Para evangelizar. Né? Muito interessante. Depois que já tinha ocorrido a incorporação, é que você poderia ir para o terreiro e aguardar e ser atendido pela entidade. Muito interessante. É interessante, porque lá no TEL começa a palestra, sempre tem uma palestra antes da... tem. E às vezes as pessoas vão para a cantina, porque já começou, eu falei, começou, agora tem a parte importante. Ah, não, eu vou ficar aqui. É isso. Mas um dia, né? Quem sabe? Um dia, quem sabe, né? Nossa parte a gente vai fazendo. A gente vai jogando as sementezinhas lá, né? Não tem problema nenhum. Bom, gente, é tão bom que passa rapidinho o quadro Transformando, né? Vamos para os nossos recados da semana. Com certeza absoluta, nós temos queria lembrar a vocês sobre a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Ela já começou, meu irmão, minha irmã, mas você ainda pode participar. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras, sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Minha querida irmã Érica Regis, conta para mim sobre o espetáculo teatral Foi Assim. Então, Luiz, assista ao espetáculo teatral Foi Assim, que retrata a anunciação da Umbanda no Brasil, com Delmar Rodrigues e grande elenco. Dias 10, 17 e 24 de abril, às 21 horas, no Teatro Henriqueta Brieba ou Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451, Praça Sans Penha, Tijuca. Ingressos à venda a R$ 12,00 no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Meu irmão Vinícius, o recado do César Delfino. Então, o Templo Estrela do Oriente gostaria de convidar todos para conhecer o Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. Sessões de caridade segundas e quintas-feiras, às 19h30. E na última sexta-feira do mês, gira de Exu, às 7h30 da noite. Endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações 3101-7168. 3101-7168. Repete o endereço lá do César, Rua
Avenida Doutora Arruda Negreiros. 1615. 1615. Maravilha. Minha irmã Érica, nossa palestra de abril vai bombar, hein? Vai bombar, Luiz. Participe da palestra gratuita. Distúrbios mentais e psicoterapia holística. Tópicos a serem abordados. Qual a origem das depressões, fobias e outros distúrbios mentais? O que é a psicoterapia holística para distúrbios mentais? Todos os casos podem ser tratados com essa terapia? Dia 6 de abril, sábado, 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Palestrante é o psicoterapeuta holístico Humberto Vieira. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha! E vocês sabem que, olha, com muita alegria que nós vamos dizer que depois de amanhã, dia 18 de março, a nossa primeira sessão de Pretos Velhos de 2013, que saudade do vovô e da vovó, daquele cheiro do cachimbo. Fala, Vinícius, sobre a nossa grande gira de consulta com os pretos e pretas velhas de Umbanda. Isso mesmo, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 18 de março, às 8 horas da noite, sessão de consulta com os pretos velhos, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontece a partir das 18 horas. Maravilha, maravilha, e com certeza segunda-feira estaremos lá nos braços de um preto velho, nos braços de uma preta velha querida, e não poderíamos de uma outra forma fazer, senão homenagear a nossa querida preta velha de frente da nossa casa, a nossa adorada vovó Catarina. Salve a vovó Catarina das almas, eu adorei as almas. Araba, vovó Catarina. Vovó Catarina que tem poder, vem na banda do balé. Vovó Catarina que tem poder, vem na banda do balé. Ela vem da lua, vai com a verde oceano, vai na bunda e guiné, na reta filho de pé. Ela vem da lua, vai com a verde oceano, vai na bunda e guiné, na reta filho de pé. Vovó Catarina que tem poder, vem na banda do balé. Vovó Catarina que tem poder, vem na banda do balé. Olha, vovó Catarina que tem poder, vem na Umbanda nos valer. Eu não tenho a menor dúvida que ela tem poder, e ela virá na Umbanda do Templo Estrela do Oriente na segunda-feira, depois de amanhã, 8 horas da noite, para exatamente nos trazer todo o seu amor, toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, mostrando através dos seus arquétipos que eles superaram toda e qualquer dor. Por tudo que eles representam, segunda-feira estaremos lá batendo as nossas cabeças para esses velhos e velhas maravilhosos. Tá certo? Vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial e já retornaremos com o quadro Saravá Umbanda. Salve meu vovô, salve minha vovó Catarina, eu adorei as almas. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, umbanda, umbanda, saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 9 às 10 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical, em 830 kHz, AM Rio de Janeiro. Diga lá para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para o seu irmão de terreiro, para o seu familiar, sobre a nossa programação. Participe nos enviando perguntas, dúvidas, né? Críticas, elogios, não há problema nenhum. Já estamos vacinados contra os elogios, temos anticorpos, tá certo? O que mais? Não esqueça que você pode ouvir pelo rádio, você pode ouvir pelo site da emissora, www.tropical830am.com.br. Temos também pelo site da Casa da Cabocla Jurema da Praia, que é o www.temploestreladooriente.com. Você pode ouvir sempre o último programa que foi ao ar. O importante é você participar, estar junto com a gente, levando a mensagem da espiritualidade. E como segunda-feira nós vamos ter a nossa gira de Preto Velho, né? A Rosane, a nossa irmã Érica Regis, nos trouxeram aqui um cafezinho. Você está servido, meu irmão? Deixa eu saborear aqui esse café que tá gostoso, que não é brincadeira, gente. Tá com gosto de Preto Velho, né? Não é chafé, é café mesmo, com certeza. E olha só, já que estamos aqui saboreando esse cafezinho, vamos para o nosso quadro Saravá Umbanda. Diga lá, minha querida irmã Érica Regis. Vamos lá, pergunta da Jacira Leme Fiuza. Jacira já tem nome de cabocla, né? Pois Mole é. não, o babado é forte, hein, gente? Rio de Janeiro. Sou casada na Umbanda há 20 anos. Beleza. Fui feliz e hoje o relacionamento com meu marido, que também é médium, está muito difícil. As coisas ficam mais complicadas ainda quando penso que dependo dele para sobreviver. Fui num jogo de búzios e me disseram que ele ainda gosta de mim. O que fazer? Tenho 2 lindos filhos e não gostaria de ver minha família destruída. Minha querida irmã Jacira. Jacira, veja bem, minha irmã. Eu acho que o amor, a gente poderia compará-lo a uma planta, né? Você tem uma planta num vaso e você precisa regá-lo todos os dias. Todos os dias. Diuturnamente esse amor precisa ser, vamos dizer assim, trabalhado, manipulado, para que as coisas, primeiro, não caiam numa mesmice, né? Através dessa mesmice hajam os desdobramentos da, vamos dizer assim, da incompreensão, de uma série de fatores. A base
de todo e qualquer relacionamento, eu costumo dizer que é a espiritualidade. Porque ela pode dar a vocês, vamos dizer assim, a sustentação de que precisarão para compreender como se deve amar um ser humano. Canso de falar isso. O amor, ele precisa ser, antes de mais nada, o amor fraternal. Só a partir daí é que nós poderemos chegar de uma forma segura ao amor carnal. Se você gosta do seu esposo, ou como queira chamar, do seu ex-esposo, e você acha que tem essa chance de isso acontecer, eu acho, minha irmã, que antes de mais nada deveria haver entre vocês dois uma boa conversa fraterna, aberta, em primeiro lugar, sem se retornar ao passado. Antes de mais nada, se colocar uma pedra no passado. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de dialogar com a espiritualidade incorporada, nós observamos que as entidades, de uma forma geral, se por um lado elas sabem que nós não podemos nos eximir de tudo aquilo que nós vivemos no passado, por outro lado, elas também, vamos assim dizer, elas não nos cobram nada em relação ao que passou. Elas nos pedem que dali para frente nós façamos algo novo, diferente, espiritualizado, tá certo? Lembrando uma passagem de Jesus, quando Verônica ia ser apedrejada pelos passantes da rua, Jesus, depois do que disse, né, nós lembramos bem das palavras dele, atire a primeira pedra quem nunca errou, as palavras de Jesus posteriormente para Verônica nos dão a dimensão exata do que eu estou acabando de dizer. Jesus não se importou em abordar com ela sobre o seu passado, não. Ele disse assim: vá e não peque mais. Foi o que Jesus disse para ela. O que quer dizer isso para a gente? Aquilo que Chico sempre nos diz, né? Embora não possamos reformar o nosso passado, né? Poderemos a partir de hoje construir um novo presente. Então eu acho que você tem todas as condições de se reconciliar com seu esposo e ter, como você deseja, como você menciona na carta, uma família feliz. Agora, entenda bem, uma família feliz sem a presença da espiritualidade constante, ela é fadada ao fracasso. Tudo que vocês fizerem precisarão ter o amparo da pátria espiritual, senão não terão futuro. Tá certo, minha irmã? Fique com Deus e boa sorte. Pergunta do Antônio da Costa Ribeiro, da Glória, Rio de Janeiro. No centro que eu frequento, percebo que uma pessoa da assistência sempre incorpora e isso tumultua o início das sessões. Como poderia uma entidade incorporar num momento que é tão importante para a firmeza de uma gira? É uma pergunta bem interessante a sua. Como é o nome dele? Antônio. Antônio, nosso saravá fraterno, querido irmão. Eu acho que o pensamento é esse, né? Então o que acontece? Todas as vezes que a gente está dentro de uma casa sagrada, que é um centro espírita, um terreiro de umbanda, né? Nós precisamos entender que a partir do momento que você está ali, ouvindo os atabaques tocarem, com toda aquela egrégora espiritual ali atuante, como é que isso funciona? Funciona o seu guia, numa linguagem figurada, para que você possa entender, meu irmão, e os irmãos também que estão nos ouvindo. É como se o seu guia se encostasse em você e dissesse assim: opa, esse aqui é meu aparelho, tá certo? Agora, o sentir a presença do seu guia é uma coisa, todos nós vamos sentir. Quem nos acompanha lá no Templo Estrela do Oriente sabe o quanto, ao cantar as músicas sagradas, principalmente de Ogum, como é que eu fico naquele momento. E não sou filho de Ogum. E nem por isso vou incorporar Ogum naquele momento.
porque a alta espiritualidade sabe que depende de mim ali, bem harmonizado, equilibrado, para que eu possa dar continuidade na gira. Imagina se eu fosse incorporar naquele momento, né? Então, como é que a coisa funciona? Uma coisa é você sentir a vibração. Estamos encarnados, todos nós vamos sentir. Agora, entre o sentir e o incorporar, vai uma distância muito grande. E nessa distância existe uma coisa ali no meio chamada condicionamento psíquico daqueles irmãos que ainda não estão doutrinados. Nem por isso a gente pode faltar com respeito com eles, pode deixar de ampará-los de maneira nenhuma, porque nós já estivemos uma vez na condição deles. Essa aqui é a questão. Nós já estivemos na condição deles. Então eles merecem todo o nosso apreço. Tá certo? Fique com Deus, meu irmão. Pergunta do Mário Arruda Leite, Bananal, Rio de Janeiro. Uma pessoa que esteja atravessando um período de turbulência na vida, poderá ser médium de trabalho? Mário, né? Mário, nosso saravá fraterno. Veja bem, meu irmão, eu acho que a gente só pode dar aquilo que a gente tem para dar, né? Se nós estamos passando um desafio na vida, isso é inerente a todos nós, né? Estamos encarnados, os altos e baixos fazem parte da caminhada. Eu acho que é o momento de nós nos recolhermos, de nós nos reciclarmos, de nós exatamente transpormos, né, esse momento, e a partir do surgimento da aurora de um novo dia, vamos assim dizer, né? Então a gente retorna para o trabalho espiritual. Nós somos seres humanos, veja bem, meu irmão, tá? Carentes, somos fracos, temos os nossos momentos de fraqueza. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer nesse momento que ao invés de doarmos, nós precisamos receber. Então, eu acho que o médium precisa nesse momento parar, pensar, conversar com o seu dirigente e exatamente se recuperar, e daqui a pouco mais ele está novamente pronto para o trabalho espiritual. Próxima pergunta, minha querida irmã Érica. Pergunta da Camila Belchior, do Rio de Janeiro. O que é a mão de Vume? Minha irmã Camila, o nosso saravá fraterno, veja bem, mão de Vume, dentro da nossa visão doutrinária, é uma ritualística que é realizada por um babalorixá ou ialorixá ou um dirigente espiritual para um outro dirigente espiritual que tenha desencarnado. Naquele momento vai se colocar os imãs dentro de uma disposição geométrica, determinados imãs, tá? Normalmente Oxalá, os pais de coroa do desencarnado, né? Omulu e Nanã também dispostos ali, entre outros imãs. E ali, a partir dali, são recolhidas também todos os elementos que ele trabalhava, tá certo? E pronto, a partir dali é como se nós estivéssemos, numa linguagem figurada, despachando a vibração, retirando, o nome certo é retirada da mão de Vume. Na verdade, a retirada da energia a que pertencia aquele dirigente espiritual, tá? Então, a partir dali, ele já está pronto para ou o sepultamento ou para a cremação. Nós até recomendamos a cremação por ser mais higiênico e, dentro da nossa visão também, espiritualmente mais correto. Porque só quem já passou por uma exumação sabe o quanto é desagradável esse momento, né? Não é não, Érica? Né? Pois é, eu já passei também por isso, sei como é que é. Será que ainda dá? Dá para uma curtinha ainda. Dá para mais uma? Dá. Na sua opinião, é a pergunta do Bruno, de Irajá. Na sua opinião, o que é mediunidade? O que preciso fazer para entrar para o Templo Estrela do Oriente? Bruno, nosso saravá fraterno. A mediunidade, meu irmão, é um dom que a alta espiritualidade nos dá para que nós possamos resgatar as nossas dívidas kármicas, para que nós possamos ajudar ao nosso semelhante. É um ato de amor para com o nosso próximo, entendeu? Então, basicamente seria isso. Nós poderíamos encontrar outras definições, mas em linhas gerais seria isso. Meu irmão,
participar do Templo Estrela do Oriente, como no quadro de médiuns, eu costumo dizer, antes de mais nada, o seguinte: muita calma nessa hora, tá? Porque o que a gente mais conhece é o médium fogo de palha. Você conhece o médium fogo de palha? Médium balão japonês. É aquele que você acende o balão e vai rapidinho, daqui a pouco ele ou pula a cerca, vai para outra casa, ou, não é? Ou então vai para outro segmento religioso. Então, meu irmão, o que eu costumo dizer: primeiro, vai lá assistir as sessões, assiste a forma de trabalho da nossa casa, conhece os médiuns, conhece os dirigentes, né? Procura saber exatamente como é o tipo de trabalho determinado lá para Casa da Cabocla Jurema da Praia. Depois disso, quando abrir uma nova turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, você se matricula. Até aí você não tem qualquer compromisso com a nossa casa. Você vai passar 5 meses dentro do curso. Ao final desses 5 meses, essa escolha não poderá ser uma escolha de foro íntimo sua. Quem tem que decidir por você é o seu guia, seus protetores, suas entidades desenvolvedoras. Se elas o permitirem, tá? Aí sim você vai escolher o que fazer. Ou fazer parte do quadro de médiuns do Templo Estrela do Oriente, ou de uma outra casa co-irmã. Tá certo? Eu acho que, em parte espiritual, nada se abrevia. O Caboclo 7 Estrelas, do qual eu sou um humilde servo e aparelho, ele sempre me costumou dizer que tudo aquilo que começa errado dificilmente dá certo. Tá certo, meu querido? Fique com Deus, boa sorte na sua caminhada. Encerramos então o nosso quadro Saravá Umbanda. Estamos numa hora bem redondinha e eu quero dizer para vocês que nesse momento, meu querido irmão Vinícius Alcântara, a voz padrão do rádio espiritualista, tá certo? Vai dar o boa noite para vocês. Fala, meu querido irmão. Gostou do slogan? Pô. Tá ótimo o slogan. Boa noite, Luiz. Boa noite, Érica. Boa noite a todos os irmãos da família Tel. Boa noite, queridos ouvintes, né? Boa noite, Dona Flávia, né? Dona Flávia, minha querida esposa, um beijo no teu coração. Com certeza, né? Com certeza. Não pode esquecer dela, né? De jeito nenhum. Eu posso esquecer de mim, mas nunca da minha esposa. Desejando a todos, né, uma ótima noite, né? Uma noite de muita luz e de muita calma. Com certeza. Minha irmã Érica Regis, você já não é mais a mesma. Tudo mudou na minha vida. Você já não é mais a mesma desde o primeiro programa. Eu acho que ela anda ganhando pontos em Aruanda e vai se transformando, hein? Com certeza, hein? Seu boa noite, minha querida irmã. Muito bom estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Dona Flávia, que eu também vou falar, Com né? certeza. Boa noite, família Tel, todos os ouvintes. Um ótimo sábado, um excelente domingo para todos. Se Deus quiser, um excelente final de semana para todos. Não vamos nos esquecer que segunda-feira, né, no dia 18 de março, estaremos lá no Templo Estrela do Oriente, a Rua Goiás 548, na Piedade, aguardando você, meu irmão, você, minha irmã, para uma grande gira de consulta com os nossos queridos, adorados, amados, pretos e pretas velhas de Umbanda, né? Essas grandes entidades que nos amparam, que nos orientam, que nos passam a simplicidade na nossa caminhada, né? Não nos esqueçamos que foi um preto velho, Pai Antônio, que se manifestou numa mesa kardecista, dizendo que no dia seguinte estaria ali um espírito e que a partir dali seria fundada uma nova, para nós anunciada, né? Uma nova religião neste país, que era exatamente a religião de Umbanda. Saravá Pai Antônio, Saravá a Preta Tiana, Saravá a Vovó Catarina, meu querido Pai Joaquim de Angola, meu adorado Pai Cipriano, entidade madrinha do Templo Estrela do Oriente. A nossa casa, o Templo Estrela do Oriente, para quem não sabe, nasceu nos braços de Pai Cipriano. Então, por tudo que eles representam, vamos agora a uma homenagem
para a nossa querida vovó Maria Conga, que eu também, quando pequeno, fui colocado nos braços dela e era a entidade com a qual a minha avó materna trabalhava. Então, saravá, vovó Maria Conga e os nossos queridos pretos velhos. Eu adorei as almas. Querida vovó Maria Conga, como entender o verdadeiro significado da humildade? Filho, humildade é a arte de fazer ações sem divulgar a sua autoria. Humildade faz com que as nossas almas revelem a beleza de Deus. Humildade significa ausência de agressividade, de violência e de arrogância. Humildade favorece o equilíbrio e a justiça. Humildade é encontrada mais nas ações do que nas palavras. Ser humilde é ser grandioso. Humildade. Plante esta semente em seu coração durante toda a sua vida, filho, e você sentirá germinar a grandeza das mais altas vibrações celestiais. Enfim, espalhe a palavra humildade pelos 4 cantos do mundo. Cultive-a, faça com que ela crie raízes e saboreie seus frutos. Quando então você terá descoberto a grande senda mística que o guiará a caminho da luz. Louvada seja a grande sabedoria de vovó Maria Conga. Eu adorei as almas. Com essa maravilhosa música sagrada que nós vamos encerrando o nosso programa no dia de hoje. Que essa energia sublime dos pretos velhos, de Maria Conga, de Cambinda, de todas essas grandes feiticeiras do bem, da magia branca, possam, na próxima segunda-feira, dia 18 de março, trazer um pouquinho da verdade suprema a cada um que estiver, que comparecer lá no Templo Estrela do Oriente, a Rua Goiás, 548, na Piedade. Mas que esse mesmo lenitivo também chegue a todos aqueles que, por uma razão que se justifique, lá não puderem estar. Uma boa noite a todos vocês, que Oxalá os abençoe. Até o próximo sábado, 9 da noite, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus, queridos irmãos. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Por que devo me associar ao Mirua? Para realizarmos este sagrado projeto e, consequentemente,
atingirmos os objetivos da espiritualidade superior, o Mirua precisará contar com a realização de parcerias, além da participação de diversas instituições e do povo de Axé em geral, pois em breve o Mirua se consolidará como um grande diferencial para as comunidades de terreiros. Além disto, são oferecidas vantagens aos associados que só o Mirua pode oferecer. Como se dá a filiação ao Mirua? Pessoas físicas ou jurídicas podem e devem se associar ao Mirua acessando o portal www.mirua.com.br ou diretamente com sua secretaria e, a partir daí, gozar de todos os benefícios mencionados em seu portal. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Quais as justificativas para a existência do Mirua? As religiões de matrizes africanas são importantes manifestações que também atuam na organização da sociedade como um todo, já que o ser humano é um composto de mente, corpo e espírito, o que o torna amplamente evoluído, por exemplo, no quesito tecnológico, porém muito aquém de seus dois maiores desafios, o autoconhecimento e o relacionamento humano. E nestes temas, as comunidades de terreiros encontram um grande espaço de atuação, servindo como referência para a formação de valores e comportamentos de adeptos e transeuntes. Desta forma, justifica-se a existência do Mirua devido à escassez de elementos básicos de apoio para aqueles que receberam do astral a missão de liderar uma casa de axé e, num primeiro momento, necessitam das devidas orientações e incentivo. Deste modo, o Mirua reconhece que é necessário impulsionar as ações rumo ao crescimento de nossas tradições, já que, historicamente, as instituições embrionárias têm um grau maior de dificuldades para se estabelecerem, as quais devem merecer um maior apoio, vislumbrando o crescimento da religiosidade afro. Vale destacar que, ao colaborarmos para o acesso desses trabalhadores do bem às suas informações, não estaríamos nos sobrepondo aos desígnios divinos, mas contribuindo para que, a médio e longo prazos, observemos a propagação das instituições, das manifestações e, consequentemente, do número de adeptos nas umbandas e candomblés e demais tradições, já que haverá uma maior oferta no universo de terreiros. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Acesse na web a emissora do povo de Axé, www.radiomirua.com.br, ou baixe grátis o aplicativo na Play Store. Rádio Mirua, emissora do povo de Axé. Certo. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Conversa Franca de Umbanda, a religião e a doutrina numa linguagem direta.
Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, imaginem, 19º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda. Que coisa maravilhosa, que satisfação, né? E olha, o 18º, que nós estamos tratando do tema Exu. Olha que maravilha, hein? E hoje, meus irmãos, tem um tema aí que é algo bastante interessante para a gente refletir. Nós costumamos dizer que Exu faz parte do Batalhão de Operações Especiais Espiritual. É o BOP espiritual. Gamagare sarani sada re Antes de entrarmos nesse maravilhoso tema de hoje, quero lembrar a você, ainda não se inscreveu? Se inscreva no nosso canal, dê aquele like maravilhoso, principalmente compartilhe com seus amigos e não se esqueça, o sininho você apertou, todas as vezes que vier um novo vídeo, você será avisado, ok? Vamos lá então tratar desse assunto que eu considero bastante interessante para uma reflexão de todos nós. Eu estou chamando Exus e Pombagiras de BOP espiritual. Olha, Batalhão de Operações Especiais. Por que será isso? Primeiro vamos entender que Exu não está aí para castigar ninguém, para fazer mal a ninguém, absolutamente. Eles são nossos professores, mas é claro que como professores são também guardiões do planeta Terra. Mas Luiz Fernando, guardiões em que sentido? Vamos começar a trabalhar e a dialogar sobre esse tema. Primeira coisa, nós não temos a menor dúvida de que eles exercem um bloqueio nas mais variadas realidades, nos mais variados habitais, dos mais variados lugares, né? Bloqueiam forças inferiores que, vamos assim dizer, estão localizadas na crosta terrestre. Essas forças não são, vamos assim dizer, inteligentes ao ponto de se organizarem. Elas trabalham de forma individual, não tem, vamos assim dizer, um comandante supremo que possa coordená-los. Então, as atitudes, as iniciativas são feitas de forma aleatória. Além disso, Exu, como responsável pelo saneamento básico, ele higieniza correntes mentais, afetivas, emocionais, sexuais. Por quê, gente? Nós sabemos que se o ser humano, se o ser espiritual está encarnado como ser humano, é porque ele ainda está doente, não consegue conter as suas más inclinações. Então, por não conseguir conter, por viver num excesso de materialismo muito grande, nós sabemos que são gerados nesse planeta de meu Deus pensamentos, palavras, ações, né? Muito densas, muito pesadas, e todas essas realidades criam uma gama, acreditem, meus irmãos, de larvas astrais que acabam por se traduzirem em faunas patogênicas. O que é isso, Luiz Fernando? Faunas patogênicas, vírus, bactérias. Reparem como a gente vive e as pessoas vivem em crises e mais crises alérgicas.
E são aquelas crises e de doenças também, né? São aquelas doenças que você chega no médico, a única coisa que você escuta o médico dizer é virose, é rotavírus, você não sabe por causa de quê. Eles mesmos não sabem por causa de quê determinadas patologias se apresentam nos seres humanos. Além disso, essas formas pensamento que nós produzimos, elas geram micro-organismos que, na verdade, se concretizam nas doenças orgânicas. Por quê? Porque aquilo que a mente não consegue traduzir de forma equilibrada, o organismo absorve como doença. E aí, meus irmãos, é que entra Exu como responsável por esse saneamento básico do planeta. Por quê? Na saturação dessas vibrações. Como é que é a saturação dessas vibrações? Vou dar um exemplo bem didático. Reparem que quando não chove constantemente e o tempo fica nublado, o ar parado, né? Aquele clima denso, condensado, preso, bloqueado, você diz, gente, não corre um vento, uma coisa desagradável, né? Daqui a pouco vem aquele vendaval, aquela chuva maravilhosa, né? Para exatamente mudar essa realidade vibratória. Mas na saturação dessas forças energéticas, nessas larvas astrais, nesses miasmas, o que acontece? Essas forças do mal, elas querem subir das zonas subcrostais e se instalarem aqui na Terra. Aí a ciência diz assim, houveram aqueles choques das placas tectônicas, beleza? A ciência vê desta forma, não vamos entrar em conflito, até porque cada um no seu quadrado, né, gente? Não há problema nenhum. Mas é a partir daí que acontecem os terremotos, os maremotos, os cataclismas e, por conseguinte, a queima kármica coletiva. Aí dizemos assim, gente, isso são tragédias? Não. Isso são, na verdade, as trevas servindo aos propósitos da luz. Nós estamos, ou estávamos, né, num plano de provas e expiações, passando para uma fase de regeneração, onde nós temos, sim, com certeza absoluta, pessoas que precisam ser, espíritos que precisam ser enviados para outras realidades. Então, essa queima kármica coletiva, de tragédia não tem absolutamente nada, até porque quando esses espíritos retornam ao plano astral, falanges de Exus estão, professores espirituais, estão ali exatamente para orientá-los sobre a nova realidade da qual eles fazem parte. Agora, quanto a esses espíritos do mal, se eles estão lá embaixo, é porque ainda não aprenderam a conviver aqui em cima, razão pela qual estão encarcerados no mal, e aí o Exu, a pombagira, precisam trabalhar e por isso eles são o nosso BOPE espiritual. Fiquem com Deus. Salve a preta velha Maria Conga, eu adorei as almas, salve as almas.
Todo dia era dia de choro e de muita dor. Mesmo assim, uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé. Ela era a esperança, o amor e a fé. Na passagem de um mundo pro outro, seu povo sentiu, e aquela tão sua alegria não mais existiu. Ela disse que ia voltar, precisando pode lhe chamar, pra Ruanda o atabaque pode tocar. É pras almas! Conga, vó Maria Conga, que saudades de você. Conga, vó Maria Conga, estou chamando por você. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. Todo dia era dia de choro e de muita dor. Mesmo assim uma escrava chegava de bom humor. Quem chorava passava a sorrir, quem caía ficava de pé. Ela era a esperança, o amor e a fé. Na passagem de um mundo pro outro, seu povo sentiu, e aquela tão sua alegria não mais existiu. Ela disse que ia voltar, precisando pode lhe chamar, pra Ruanda o atabaque pode tocar. É pras almas! Conga, vó Maria Conga, que saudades de você. Conga, vó Maria Conga, estou chamando por você. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. Preta velha feiticeira, rainha do Cateretê. Que baiana é aquela que vende na feira acarajé, e no seu balaio ela traz arruda, ela traz guiné? Que baiana é aquela que vende na feira acarajé? Ô minha vovó! E no seu balaio ela traz arruda, ela traz guiné. Ela traz guiné, ela traz guiné. Maria Conga vem salvar filhos de fé. Ela traz guiné, ela traz guiné. Maria Conga vem salvar filhos de fé. Que baiana é aquela que vende na feira acarajé, e no seu balaio ela traz arruda, ela traz guiné? Que baiana é aquela que vende na feira acarajé, e no seu balaio ela traz arruda, ela traz guiné? Ela traz guiné, ela traz guiné. Maria Conga vem salvar filhos de fé. Ela traz guiné, ela traz guiné. Maria Conga vem salvar filhos de fé. Maria Conga do Cruzeiro das Almas é o guia mais forte que existe na linha de Umbanda. Maria Conga do Cruzeiro das Almas é o guia mais forte que existe na linha de Umbanda. Com seu cachimbo ela traz o amor, com seu cachimbo ela traz a paz. Ela só faz o bem e o mal não convém. Eu sem vovó,
Eu não sou ninguém, ela só faz o bem e o mal não convém. Eu sem vovó, eu não sou ninguém. Maria Conga, do Cruzeiro das Almas, é o guia mais forte que existe na linha de Umbanda. Maria Conga, do Cruzeiro das Almas, é o guia mais forte que existe na linha de Umbanda. Com seu cachimbo ela traz o amor, com seu cachimbo ela traz a paz. Ela só faz o bem e o mal não convém. Eu sem vovó, eu não sou ninguém. Ela só faz o bem e o mal não convém. Eu sem vovó, eu não sou ninguém. Saravá, Preta Velha Maria Conga, eu adorei as almas, é pras almas. Saravá, as almas santas e benditas, eu adorei as almas. Meu Senhor da Senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquinho, meu senhor da Senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, um grito de liberdade, negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim em nossa banda. Oh Luanda, Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim em nossa banda. Meu senhor da Senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, meu senhor da Senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, um grito de liberdade, negro ecoou quando Oxalá chamou. Recebeu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz a caridade. Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim em nossa banda. Oh Luanda, Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim em nossa banda. Saravá, as almas santas e benditas, eu adorei as almas. Salve a grande força de vovó Catarina das Almas, eu adorei as almas. Eu adorei as almas. Saudai essa estrela de Jesus, ela guiou e aos seus filhos deu a mão. Foi num terreiro de Umbandélé a luz, ela corou com sua vibração. A sua força vem lá do Cruzeiro, a simplicidade é o que me fascina. A lágrima representa o cativeiro. Anjo de Deus,
Carnaval, vovó Catarina! Eu adorei essa! Naquela altura do caminho, quando a esperança dava lugar às sombras que escureciam o coração ansioso e os primeiros sinais de fadiga já se faziam sentir no corpo do passante, surge ao longe uma modesta casa de sapê, somente imaginada nos mais longínquos lugares de meu Deus. Mas o que haveria ali que pudesse acender a luz da renovação, já que a simplicidade daquela morada antevia o que o porvir assegurava? A porta entreaberta era o convite, tão necessária uma curiosidade que não podia esperar. Qual não foi a surpresa ao deparar com uma velha senhora, vincos profundos na face, trajes simples e um lenço branco escondendo os ralos cabelos que o tempo desgastou. Sentada em um pequenino banco, pitando um velho cachimbo com a mão direita e um rosário na esquerda, parecendo ser a fonte de inspiração para o pensamento que vagava. Ao perceber a chegada do desconhecido, o olhar de baixo para cima levou uma eternidade para chegar ao destino. O sorriso amigo, a mão trêmula, a voz embargada eram os ingredientes que aliviavam a tensão da descoberta. Quase imperceptivelmente estavam sentados frente a frente. Ele, lágrimas aos olhos, sem acreditar no que via. Ela, amor, paz, poder, humildade e sabedoria. Como definir tua luz se faltam termos de comparação e conhecimento? Como compreender as intuições que são passadas, se não por um esforço da imaginação, quase sempre imperfeitas? Com a vossa força, toda a felicidade e paz virão ao nosso encontro. Se na natureza a vemos como grande vibração que és, neste caso a chamamos de Deus, pois por certo é vossa energia que passa ao nosso lado, querendo deter-se junto aos nossos corações. Saravá, a grande força de vovó Cambinda. Eu adorei as almas. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Por
Por que devo me associar ao Mirua? Para realizarmos este sagrado projeto e, consequentemente, atingirmos os objetivos da espiritualidade superior, o Mirua precisará contar com a realização de parcerias, além da participação de diversas instituições e do povo de Axé em geral, pois em breve o Mirua se consolidará como um grande diferencial para as comunidades de terreiros. Além disto, são oferecidas vantagens aos associados que só o Mirua pode oferecer. Como se dá a filiação ao Mirua? Pessoas físicas ou jurídicas podem e devem se associar ao Mirua acessando o portal www.mirua.com.br ou diretamente com sua secretaria e, a partir daí, gozar de todos os benefícios mencionados em seu portal. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Quais as justificativas para a existência do Mirua? As religiões de matrizes africanas são importantes manifestações que também atuam na organização da sociedade como um todo, já que o ser humano é um composto de mente, corpo e espírito, o que o torna amplamente evoluído, por exemplo, no quesito tecnológico, porém muito aquém de seus dois maiores desafios, o autoconhecimento e o relacionamento humano. E nestes temas, as comunidades de terreiros encontram um grande espaço de atuação, servindo como referência para a formação de valores e comportamentos de adeptos e transeuntes. Desta forma, justifica-se a existência do Mirua devido à escassez de elementos básicos de apoio para aqueles que receberam do astral a missão de liderar uma casa de axé e, num primeiro momento, necessitam das devidas orientações e incentivo. Deste modo, o Mirua reconhece que é necessário impulsionar as ações rumo ao crescimento de nossas tradições, já que, historicamente, as instituições embrionárias têm um grau maior de dificuldades para se estabelecerem, as quais devem merecer maior apoio, vislumbrando o crescimento da religiosidade afro. Vale destacar que, ao colaborarmos para o acesso desses trabalhadores do bem às suas informações, não estaríamos nos sobrepondo aos desígnios divinos, mas contribuindo para que, a médio e longo prazos, observemos a propagação das instituições, das manifestações e, consequentemente, do número de adeptos nas umbandas e candomblés e demais tradições, já que haverá uma maior oferta no universo de terreiros. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, trabalhando com o povo de Axé. Acesse na web a emissora do povo de Axé, www.radiomirua.com.br, ou baixe grátis o aplicativo na Play Store.